magnetismo já era um fenômeno conhecido desde a antiguidade. Temos como exemplo a Grécia Antiga, onde numa região chamada Magnésia já se conhecia a pedra, um minério que tinha capacidade de atrair outros metais. Inclusive, foi nessa mesma região, chamada Magnésia, onde surgiu o nome magnetismo. Os chineses também já conheciam a pedra que tinha a capacidade de atrair outros metais e a chamavam de pedra-amante. Para eles não tinha muita utilidade, usavam mais para coisas místicas, para fazer adivinhações. Só no século XI d.C., o magnetismo veio ter a sua primeira aplicação prática relevante para a sociedade, pelos chineses, que inventaram a bússola. E mesmo assim, o magnetismo nunca teve muita atenção por parte dos cientistas. Só em 1600, o inglês William Gilbert publicou seu primeiro estudo sobre magnetismo, com um livro chamado The Magnet. Ele estabeleceu algumas propriedades entre os ímãs e fez algumas explicações. Hoje, o magnetismo é um fenômeno compreendido, muito explorado, estudado e essencial para a nossa sociedade. Pode-se encontrar em campainhas, trancas, microfones, alto-falantes, em celulares e em circuitos em geral. Nos dias atuais, a gente conhece duas fontes de magnetismo, que são os ímãs permanentes, pedras permanentemente magnetizadas, que podem ser encontradas na natureza ou produzidas industrialmente. A outra fonte são os eletroímãs, os ímãs gerados por corrente elétrica. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, semelhante àqueles encontrados nos ímãs naturais. Para exemplificar, podemos imaginar um prego não magnetizado, em torno do qual é enrolado um fio de cobre coberto com material isolante esmaltado. Ao passar a corrente elétrica pelo fio, o prego adquire propriedades magnéticas e passa a se comportar como um ímã. Quando a corrente cessa, o prego deixa de estar magnetizado. O que provocou a sua imentação temporária foi a passagem de corrente elétrica pelo fio enrolado em torno dele. Esse é o princípio do eletroímã. Uma magnetização é induzida pela passagem da corrente e praticamente desaparece quando a corrente é interrompida. É possível explicar esse fenômeno pelo princípio de que a corrente elétrica produz um campo magnético. Em 1820, um professor dinamarquês de nome Hans Christian Ørsted fez uma experiência que entrou para a história, pois foi o primeiro indício que magnetismo e eletricidade eram fenômenos conectados. Nesse experimento, ele tinha um circuito e próximo a esse circuito, ele tinha uma bússola. Quando o circuito estava aberto, sem intervenção de nenhuma corrente elétrica, a bússola ficava na orientação norte e sul, apontando para o norte da Terra. E quando ele ligava o circuito, a bússola se orientava perpendicularmente ao fio. A primeira relação que se estabelece entre magnetismo e eletricidade foi que, quando a carga elétrica se movimenta, ela gera um campo magnético, capaz de desviar a agulha da bússola. Então, com esse experimento, é possível explicar que, no caso do eletroímã, o movimento dos portadores de carga através do fio enrolado no prego gera um campo magnético que induz a imentação, ainda que temporária. E quanto maior for a corrente, mais poderoso será o ímã criado. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Beijos, queridos e queridas.